Bom, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai explorar uma questão que soa quase como ficção científica, mas é ciência pura, o paradoxo dos parasitas. Sabe aqueles organismos que a humanidade passou a vida inteira tentando destruir porque causam doenças? Pois é, agora eles e os remédios criados justamente para acabar com eles estão no centro das novas pesquisas oncológicas. Ao longo desta análise de hoje, a gente vai desvendar as evidências, a história e a realidade médica nua e crua por trás desse tema, que é, no mínimo, surpreendente. Nossa jornada está dividida em 5 partes essenciais. Vamos passar rapidamente pelo paradoxo dos parasitas, a história da ivermectina, a ciência da oncoparasitologia, os ensaios clínicos e, para fechar, vamos colocar na balança as promessas, os riscos e o atual ceticismo da medicina. Então, começando pela parte 1, o paradoxo dos parasitas. Afinal de contas, eles são causadores de doenças ou curas em potencial? Olha só como a biologia é complexa. De um lado, a gente tem a certeza de que alguns parasitas são agentes cancerígenos confirmados. Pega o verme Schistosoma hematobium, por exemplo. Ele causa uma inflamação crônica e danos tão persistentes nos tecidos que isso pode levar direto ao câncer de bexiga. Da mesma forma, certos vermes do fígado estão associados a tumores no ducto biliar. Isso é fato. Mas aí é que a coisa vira de cabeça para baixo. A ciência agora está observando exatamente o oposto. Acontece que moléculas derivadas desses mesmos parasitas estão sendo estudadas porque têm a capacidade de modular o nosso sistema imunológico para ativamente combater tumores. É literalmente uma faca de 2 gumes biológica. Para entender essa dinâmica tão maluca, a gente precisa olhar para a arma que criamos contra esses invasores. Vamos para a parte 2, a história da ivermectina, do solo ao prêmio Nobel. Inovações médicas monumentais muitas vezes nascem nos lugares mais inusitados possíveis. Em 1974, um microbiologista japonês chamado Satoshi Omura coletou umas amostras de terra perto de um campo de golfe lá em Kawana, no Japão. Sim, terra, sujeira pura. Mas acredite se quiser, dessa amostra isolaram uma bactéria com efeitos antiparasitários incrivelmente poderosos. Ou seja, a chave para combater infecções gravíssimas no mundo todo não estava num laboratório hipertecnológico, mas sim enterrada debaixo da grama. E a partir daquela amostra de solo, a coisa decolou de um jeito absurdo. A ivermectina foi lançada primeiro em 1981 como um desparasitante para animais. Só 6 anos depois, em 1987, ela foi aprovada para uso humano. E o impacto prático? Bom, ela praticamente erradicou a cegueira dos rios, que era uma doença terrível que devastava comunidades inteiras. O sucesso foi tão gigantesco para a saúde pública global que, em 2015, os cientistas que a descobriram levaram para casa nada menos que o Prêmio Nobel de Medicina. É, sem dúvida, um remédio com um currículo de peso. Mas como é que a gente pula de um desparasitante vencedor do Nobel para pesquisas de ponta sobre o câncer? Isso nos leva à parte 3, a ciência da oncoparasitologia e a reprogramação do corpo. Essa área, a oncoparasitologia, é uma fronteira novíssima e fascinante. Basicamente, ela investiga como pegar os parasitas e as moléculas que vêm deles e reaproveitar tudo isso para criar novos tratamentos contra o câncer. A grande sacada aqui é simplesmente genial. A ideia é usar os mesmos truques evasivos que esses vermes aperfeiçoaram por milênios para enganar o corpo humano, só que agora redirecionando essas armas para atacar e destruir tumores malignos. Na prática, o negócio funciona quase como uma operação de espionagem dentro das células. O primeiro passo é o seguinte: antígenos de vermes, os eumintos, alteram o ambiente em volta do tumor. Eles tiram aquela camuflagem do câncer e tornam a região antitumorogênica. O segundo passo? Essa mudança dá um verdadeiro acorda nas forças de elite do nosso sistema imune, mais especificamente nas células Natural Killer e nas células TCD8+. E o terceiro passo é o bote final, quando essas defesas imunes disparam um ataque direto e letal contra as células malignas. E quando a gente foca especificamente na ivermectina, os testes de laboratório mostram um ataque em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Primeiro, ela inibe uma proteína chamada quinase PAC1, o que basicamente corta a sobrevivência e a metástase do câncer. Segundo, ela corta as linhas de comunicação internas da célula. Terceiro, ela induz a apoptose. Em termos mais simples, força a célula cancerígena a cometer um suicídio programado. E para fechar, ela ainda paralisa as células troncotumorais, que geralmente são as grandes vilãs responsáveis por fazer a doença voltar depois do tratamento. Claro, teorias elegantes na placa do laboratório são sensacionais, mas a medicina de verdade exige provas em pessoas reais. Então, vamos para a parte 4, ensaios clínicos e evidências. O que os dados nos dizem até agora? Analisando os dados mais recentes, um dos destaques é o protocolo investigado pela Fundação McCullough. Eles acompanharam um grupo enorme de 197 pacientes com vários tipos de câncer. A rotina era a seguinte: uma dosagem de 25 mg de ivermectina combinada com 250 mg de mebendazol.
administrada em cápsulas diárias durante 6 longos meses. Mas atenção a um ponto crucial aqui para sermos totalmente justos e científicos. Esse é um estudo retrospectivo de autorrelato e que ainda não passou por revisão por pares. E a gente sabe que essa revisão é o filtro definitivo para validar qualquer descoberta na medicina. Mesmo assim, os números reportados deram muito, mas muito o que falar. Quase metade do grupo, 49%, relatou que a doença regrediu. Somando isso com os 30% que estabilizaram e tirando os 16% que pioraram e 5% que não tiveram dados computados, chega-se a um benefício clínico relatado de incríveis 84%. É óbvio que números assim criam uma esperança gigantesca na internet, mas a comunidade médica mais tradicional olha para isso com muito ceticismo justamente por não ter sido um ensaio clínico rigoroso e controlado. Porém, calma lá, porque existem sim dados sólidos apoiando esse reaproveitamento. Teve um ensaio clínico randomizado com pacientes lidando com câncer coloretal metastático. E olha o que aconteceu. Quando eles adicionaram o antiparasitário mebendazol à quimioterapia tradicional, a taxa de resposta saltou de míseros 10% para estratosféricos 65%. Na oncologia de verdade, conseguir triplicar ou multiplicar resultados adicionando um remédio comum que já estava na prateleira é simplesmente monumental. E o escopo está crescendo muito rápido com coisas novas. Casos agora de 2025 relataram regressões dramáticas em 3 pacientes, usando o fenbendazol, e o mais louco, sem quimioterapia junto. A ciência também já sacou que o mebendazol destrói a estrutura dos microtúbulos das células do câncer, do mesmíssimo jeito que ele ataca e mata vermes. Em paralelo a isso, pesquisadores lá na China estão relatando efeitos fortíssimos da ivermectina até contra o glioblastoma, que é um dos tumores no cérebro mais letais e resistentes que existem. É impossível não ficar empolgado com tantas promessas, certo? Mas a biologia humana é uma máquina incrivelmente delicada. Chegamos à parte 5, promessas, riscos e ceticismo. A realidade nua e crua da medicina. Aqui mora o grande e inegável perigo da situação. Culturas de células, lá na plaquinha de vidro do laboratório, não são seres humanos completos. O que funciona muito bem lá, muitas vezes pede doses absurdamente concentradas do medicamento. Na vida real, se alguém tenta tomar essas doses cavalares, off-label, sem acompanhamento rigoroso, o risco toxicológico vai lá no teto. A gente está falando de efeitos colaterais gravíssimos, como inchaço agudo no cérebro, convulsões pesadas e danos irreversíveis ao fígado. A mesma dose desenhada para derreter o câncer num tubo de ensaio pode muito bem ser fatal para uma pessoa já debilitada. É exatamente por conta desse perigo oculto que as grandes entidades de saúde colocam o pé no freio sem pensar 2 vezes. A FDA, lá nos Estados Unidos, se opõe de maneira totalmente firme e absoluta ao uso da ivermectina fora da bula como terapia para o câncer. E a justificativa deles faz total sentido científico: falta de dados de segurança em larga escala. Enquanto ensaios massivos de fase 3 não provarem com clareza cristalina que os benefícios não vêm acompanhados de danos piores ao paciente, a oposição oficial das instituições não vai mudar. Mas não dá para negar que a semente da curiosidade já foi plantada na comunidade científica. O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, o NCI, já sacou a necessidade urgente de investigar isso direito e já está bancando pesquisas pré-clínicas sérias. Só que a mentalidade, segundo o próprio diretor Anthony Letai, é bem realista. A ivermectina não vai ser uma cura mágica para tudo. O objetivo central agora é simplesmente isolar a ciência genuína de todo esse barulho da internet e ver se a gente tem nas mãos mais uma boa ferramenta médica ou apenas um alarme falso. É inegável que pegar medicamentos antigos e dar novos usos para eles abre portas fantásticas, provando que, às vezes, a ciência guarda segredos incríveis bem nas fórmulas que a gente já conhece e tem em casa. Mas existe um abismo enorme e perigoso entre um experimento promissor de laboratório e uma prescrição segura para tratar câncer. E ele só pode ser atravessado com dados implacáveis, nunca com entusiasmo cego. Com essas novas pesquisas oficiais saindo do papel, fica aqui a reflexão pra gente. Numa era digital tão cheia de soluções fáceis e virais, como é que a gente traça a linha exata e ética entre a esperança de quem tá doente e o rigor metodológico, que é o que realmente salva vidas? Muito obrigado por acompanhar a análise de hoje e a gente se vê na próxima.